Olá, olá, olá! Vamos começando mais um episódio aqui do nosso Microscópio, nosso quadro para conversar sobre ciências, cientistas e comunicadores e ciências brasileiros. Hoje temos um convidado aqui super especial, Luiz Marques, que é historiador e professor da Estadual de Campinas, e tem aí uma série de livros publicados, incluindo Capitalismo e Colapso Ambiental, Decênio Decisivo, Ecocídio, entre outros aí, para a gente ter uma conversa aí sobre essa intersecção entre meio ambiente e também as ciências humanas, que eu acho que é a pessoa perfeita para conversar com a gente. Sem mais delongas, vou trazer ele aqui para o papo. Luiz, muito obrigada pela sua presença aqui no Meteoro. Oi, Sofia, eu que agradeço e fico muito feliz aqui que a gente esteja batendo no nosso papo. Perfeito. Luiz, eu vou começar com uma pergunta antes da gente entrar nos temas em si, mais sobre a sua carreira. Como é que um historiador chega a escrever sobre o assunto que eu mais tenho visto você escrever e falar ultimamente, que é meio ambiente? Como é que normalmente a gente vai falar de meio ambiente, a gente ou vai conversar com biólogos ou com físicos que vão lá para a climatologia. Como que um historiador chegou nesse tema? Olha, Sofia, já me fizeram várias vezes essa pergunta e eu acabei, sabe, quando você muda, você não sabe muito bem por que você mudou. Mas a resposta curta seria: por que outras pessoas ainda não mudaram? Né? Dada a gravidade extrema da situação, né? Então, a minha vida profissional foi mais ou menos, vamos dizer, pensando a partir do doutorado meu, que começou nos anos 80, e depois comecei a trabalhar na Unicamp como professor em 87, até mais ou menos meados dos anos do primeiro decênio do século XXI, eu ainda estava transitando, estava trabalhando ainda profissionalmente em História da Arte, sobretudo História da Arte do Renascimento, nessa cadeira de graduação e pós-graduação no Departamento de História da Unicamp. Depois, a situação foi ficando tão evidente que havia uma aceleração nos processos de degradação do sistema Terra, e no caso do Brasil, sobretudo, o país biologicamente mais rico do mundo, né? De longe, nós somos o país biologicamente mais rico do mundo, dos 17 países, né, megadiversos, o Brasil é o primeiro, e 5 são amazônicos, né? E aí você vê que há um processo extremamente grande, vários fatores, talvez retrospectivamente, né? Eu tive uma filha em 2002, um filho em 2004. 2004 foi o ano em que houve um pico, né, de desmatamento da Amazônia, 27.700 quilômetros quadrados, 27.700 quilômetros quadrados de desmatamento da Amazônia, desmatamento por corte raso, né? Então tudo isso acendeu muitos alertas, etc. E quando eu vi, eu estava trabalhando sobre isso. E aí tive que me alfabetizar, né, em todas essas questões de biodiversidade, mudança climática, etc. Entendi. Então, basicamente, não foi muito que uma escolha, foi pela noção de urgência, isso? Acho que sim, né? A gente não decide assim, chega num dia, acorda e fala, eu vou começar a trabalhar sobre essa questão, é que você começa a se interessar mais e mais, e você contrai o vírus, digamos assim, né? Da questão ambiental, e uma vez é uma doença incurável, né? Tudo passa a segundo plano, né? A partir do momento em que você vê que as bases biofísicas do planeta que asseguraram a permanência das sociedades humanas está se degradando, está erudindo, e isso é uma velocidade crescente, né? Então, o livro que eu estou escrevendo agora tem por título exatamente Aceleração, porque aquilo que caracteriza hoje, nos nossos dias, é a aceleração de todos esses processos, né? Perfeito. Eu vou contar aqui, falar aqui para o nosso público sobre bastidores. Antes da gente começar a entrevista, eu comentei com o Luiz que eu já tinha lido alguns dos livros dele, e ele me perguntou, e você ainda não está, como é que é, desesperada? Deprimida. Deprimida.
E essa é uma pergunta muito boa, porque quando a gente fala sobre essa questão de meio ambiente e começa a se informar sobre isso, realmente é uma coisa que você tende a essa depressão. E, dito isso, eu já conversei, professor, com várias pessoas dessa área do clima, e muitas delas me falam que o fatalismo é um problema. Que é assim, você não pode se deixar cair no fatalismo, porque isso é justamente uma das coisas que acaba levando a gente a se manter imóvel diante dessa crise que a gente está passando. Daí eu queria perguntar para o senhor, como é que você faz, se é que você faz alguma coisa para conseguir evitar cair nesse fatalismo? Eu Não, imagino então, que você sim, ainda sim. está escrevendo sobre isso, que você ainda tem alguma esperancinha, né? Sim, veja, eu acho que nós temos que procurar um equilíbrio, que é muito difícil de conseguir. Um equilíbrio não é um dado, né? É um horizonte, né? Entre, de um lado, isso que você chamou de fatalismo, que é um derrotismo, digamos assim, que nos leva à inação, etc. Isso de um lado, e de outro lado, um otimismo vazio. Né? A ideia, não, vai acabar bem, é como se a realidade fosse um filme de Hollywood, em que no último momento chega o mocinho e salva a situação. Não, né? Não é essa a situação, ou seja, os dois perigos são igualmente graves. Achar que nós vamos conseguir resolver sem mudanças estruturais profundas na sociedade é tão grave quanto achar que não há mais solução. E o fato de não haver mais solução, quer dizer, essa ideia de que não há mais solução é uma ideia falsa, porque sempre é possível, de alguma maneira, evitar algo ainda pior. Então, nós estamos hoje numa situação em que o mundo, desde nos anos 2023, 24 e 25, na média do aquecimento desse triênio, se manteve em 1,5 graus Celsius, né, de aquecimento médio global, em relação a esse período convencionalmente chamado pré-industrial, né, que é 1850 e 1900, é o período que é chamado assim, mas basicamente esses últimos 50 anos do século XIX são os anos em que já havia dados suficientes para você estabelecer um parâmetro a partir do qual perceber a rapidez e a magnitude das mudanças climáticas. Né? Então, nós estamos em 1,5 graus Celsius hoje. As projeções de um grande especialista, talvez o patriarca dos estudos sobre a mudança climática, que se chama James Hansen, famoso porque fez aquele depoimento em 1988 no Senado dos Estados Unidos, dizendo a mudança climática começou, saiu no manchetes de vários jornais, etc, etc. O James Hansen fala que em 2027 nós vamos chegar em 1,7, por causa do El Niño que está chegando aí, provavelmente a partir de maio deste ano, e nós vamos bater então em 1,7, e não há mais chance nenhuma de nós voltarmos a 1,5 graus Celsius. É impossível, podemos dizer. E nós vamos bater em 2 graus Celsius, né, um aquecimento médio global de 2 graus Celsius, que parece pouco, né, para quem não está familiarizado com isso, porque ao longo de um dia qualquer há uma variação muito maior do que 2 graus. Mas estamos falando de uma temperatura média global, terrestre e marítima combinadas, né? Um aquecimento da superfície do planeta na média global. E isso supõe picos de calor enormes, né? E secas, e, em suma, todo um desequilíbrio, né? O que a ciência, as pessoas chamam de chicotadas hidroclimáticas, né? Que é uma alternância entre secas extremas e inundações extremas, como aquelas que vimos no Rio Grande do Sul, né, em 2024, vimos agora há pouco. Estamos vendo agora em Minas, né? Fora, exatamente, e o Baixos de Fora, né? E essas chicotadas vão ficar cada vez maiores, né? E nós sabemos isso, é um fato dado pela ciência. Então, quando você me pergunta sobre derrotismo ou fatalismo, etc., a resposta é o seguinte: qualquer 10º de grau a menos de aquecimento que nós conseguirmos, isso aumenta as nossas chances de adaptação diante do que o segundo quarto desse século já nos reserva.
Então, dizer que nós vamos resolver o problema seria tolice. Não vamos resolver o problema, porque muitos dos fatores desses problemas já são irreversíveis. O degelo, por exemplo, dos polos já é irreversível. A morte dos recifes de coral tropicais já é irreversível. Mas outras coisas não são reversíveis. E tudo que a gente puder ainda evitar é fundamental para que nós aumentemos as nossas chances de adaptação. Então, acho que a resposta é um pouco esse ponto de equilíbrio, digamos. Uhum. Perfeito, professor. Uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor, daí vamos tentar juntar aí a história e o meio ambiente, né? A gente estuda lá na escola que houve um momento do teocentrismo e daí depois vem o antropocentrismo, né? E a gente estaria nesse momento do antropocentrismo. Agora, essa questão do antropocentrismo é uma coisa que eu já vi críticas suas, né? Que, ok, talvez esteja no momento de o antropocentrismo, pensar no humano como centro de tudo, seja um problema nesse momento. Então, como é que fica essa questão? Porque a gente normalmente pensa nisso, no antropocentrismo, pelo menos a ideia que vem da escola, do ensino médio e tal, é que é algo positivo. Sim. Esse termo antropocentrismo antigamente foi muito assimilado à ideia de humanismo. Exato. De humanismo, portanto, a ideia de que o homem seria um valor intrínseco, etc., e estaria no centro. Isso vem não apenas, muita gente associa isso ao cristianismo, à tradição judaico-cristã, por causa do Gênesis na Bíblia, né, que fala, né, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e há uma passagem no Gênesis que fala, e vocês, né, se referindo aos humanos, vão dominar os peixes do mar, tudo aquilo que rasteja sobre a terra, tudo aquilo que voa no céu, né? Então, como se toda a criação tivesse sido feita para o benefício dos humanos. E essa é um traço muito característico dessa tradição judaico-cristã, mas ele não é exclusiva da tradição judaico-cristã. Se pegar a tradição clássica, não é? Peguemos Platão, Aristóteles e Cícero, para pegar 3 exemplos paradigmáticos, tanto na tradição grega quanto latina. E você tem elementos de antropocentrismo igualmente fortes. Não é? A frase, por exemplo, do Cícero, que diz que os bois e os burros têm pescoços longos porque eles foram feitos para carregar uma canga, né, para os homens. É um nível de ingenuidade, tá certo? Infantil, nós diríamos hoje, né, visto da distância em que vemos esses textos. Mas era muito comum isso no Renascimento também. O Pico della Mirandola, que era um grande filósofo, tem os mesmos paradigmas, né? E basicamente isso é uma tradição ocidental, né? Não apenas judaico-cristã, mas essa fusão dessas duas tradições, judaico-cristã e clássica. Só a partir de um certo momento, talvez a partir do Darwin, né, o famoso livro dele, de 1859, mas existem alguns pontos muito pequenos na história das ideias. Podemos pegar o De Rerum Natura, que é um texto do século II a.C., do Lucrécio, pegarmos o São Francisco de Assis, pegarmos o Montaigne, pegarmos o Rousseau, são alguns pontos em que emerge na história das ideias ocidentais uma crítica ao antropocentrismo. Mas, basicamente, eram quase que pontos isolados, digamos, de uma tradição que era majoritariamente antropocêntrica. Hoje, o que nós percebemos, não é, Sofia, é que os humanos pertencem a uma rede da vida. Nós somos uma espécie entre o que se estima ser algo com um pouco mais de 8 milhões de espécies do planeta, e nós somos existencialmente dependentes dessas espécies. Está falando das espécies pluricelulares, né? Se nós pegarmos, então, só as bactérias que estão nos nossos intestinos, por exemplo, aí são bilhões e bilhões de espécies de bactérias diferentes, né? Que são fundamentais para a nossa digestão, por exemplo, né? Sem as quais nós não teríamos o nosso metabolismo. E assim por diante. Quer dizer, então,
nós sabemos hoje que nós estamos destruindo essa biodiversidade do planeta a uma velocidade fulminante e que nós seremos não as últimas vítimas disso, mas as próximas vítimas disso. Basta te dar um exemplo, né? Os agrotóxicos estão destruindo, por exemplo, os polinizadores, as abelhas, entre elas. Ora, os polinizadores são fundamentais para a nossa alimentação. Então, por quê? Porque, basicamente, todos os vegetais que têm flores dependem para sua reprodução de polinização. E essa polinização não pode ser feita sem esses insetos, e alguns vertebrados mesmo. Os morcegos, por exemplo, são grandes polinizadores também, assim por diante. Então, de repente, nós percebemos que a natureza não está para nós como um meio está para o seu fim. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim o que a ciência mostra para nós, pelo menos desde os meados do século XIX, né? Tirando esses exemplos isolados que eu dei anteriores. Então, hoje talvez seja um maior monumento à estupidez humana achar que o homem está no centro da natureza, ou da criação, para quem for um religioso. Né? Isso não é verdade, não cabe na realidade mais elementar da observação, não precisa ser nem científica. Uma informação qualificada já nos diz que essa ideia de antropocentrismo é uma ideia que está na raiz dos nossos erros. Perfeito, professor, perfeito. Uma coisa que também eu tenho percebido bastante, já conversei com algumas outras pessoas e queria ouvir o senhor, é com relação ao negacionismo, né? Porque a gente tem aí um movimento negacionista, sim, mas é um movimento negacionista que ele parece que está mudando. Você já tem dados mostrando que aquele negacionismo hardcore, né, de dizer não está acontecendo mudanças climáticas, ou essas mudanças climáticas não têm a ver com o ser humano, tem diminuído, mas, por outro lado, ele tem sido substituído por outras formas de crença que acabam tendo o mesmo efeito. Então, a ideia de que não, está acontecendo, mas é muito para frente, não é agora, ou está acontecendo, mas a tecnologia vai nos salvar, sabe? Ou que não negam, mas que tem o mesmo efeito no final, que é não mudar, que precisa ser mudado. Como que o senhor encara isso? Como que a gente pode pensar em combater isso, inclusive? Sofia, e veja, eu acho que não é tanto uma transição de um tipo de negacionismo para outro, mas é mais um arco em que se dispõe esse negacionismo, que vai desde esse negacionismo mais primitivo, mais elementar, mais pueril mesmo, né? Que é o discurso do Trump. Afinal das contas, é o país militarmente mais poderoso do mundo. Ele fez declarações na ONU, por exemplo, dizendo que a mudança climática não existe, né? Que é um hoax, né? Que é uma trapaça, que é coisa de cientistas que estão interessados em suas próprias agendas e que estão arruinando as sociedades. Então, esse negacionismo mais primitivo, eu não tenderia a dizer que ele está em declínio. Outros argumentos dizem, a Terra o clima sempre mudou, né? Na época dos dinossauros era muito mais quente, então, na verdade, isso aí é um alarmismo, etc. E agora você tem razão também, né? Esse negacionismo, agora ele vamos dizer, diversificou, né? E ele se diversificou ganhando essas novas dimensões que você apontou, tá certo? A ideia de que, existe um solucionismo tecnológico, de que o problema não se dá para nós, mas se dá para gerações futuras, num futuro mais ou menos imponderável. E eu acho que o mais pernicioso desses negacionismos que não negam a ciência, mas negam as implicações da ciência, é a ideia de que se não houver mudanças radicais, nós vamos mesmo assim resolver o problema. E o que eu chamo de mudanças radicais? Eu chamo uma mudança estrutural no paradigma civilizacional mesmo. Qual é o nosso paradigma civilizacional fundamental? É a ideia de que quanto mais nós tivermos, melhor, mais seguros nós seremos.
o que era verdade até o século XX, digamos assim, não é? Na verdade, se você pensa numa sociedade camponesa, pré-capitalista, digamos assim, no período medieval ou qualquer outro período da sociedade, era verdade que a vulnerabilidade humana era tal que havia uma quantidade gigantesca de pessoas que passavam fome, havia morte por fome muito grande, e isso nos levava, claro, a acreditar que quanto mais excedente nós tivéssemos, mais seguros nós seríamos. É normal, isso está profundamente radicado na história de todas as civilizações, provavelmente. A partir dos anos 60, 70 do século XX, emerge uma consciência de que o excedente não era simplesmente um problema de distribuição, e aí você fala muito claramente, né, desse confronto entre capitalismo e socialismo. A ideia do socialismo era que o socialismo seria uma sociedade no qual o excedente seria mais democraticamente distribuído, e a própria estrutura da produção seria mais democraticamente decidida, já que o Estado teria um Estado popular, e etc., etc., o que a meu ver, do meu ponto de vista pessoal, era um grande progresso em relação ao passado. Mas o problema do socialismo é que ele não levava em consideração o próprio conceito de excedente. Ou seja, a ideia de que existe uma entropia, e que quanto mais há uma interferência antrópica no sistema Terra, mais essa interferência gera caos, gera desorganização e, portanto, gera consequências negativas. E é isso que começou a mudar a partir dos anos 60, 70, um livro famoso, né, do Dennis Meadows e da Donella Meadows, o esposo e esposa, e com outro grupo de pessoas, que se chamava Os Limites do Crescimento, livro de 1972. E a partir desse livro esse livro teve uma reação muito negativa, imagine, eles são alarmistas, etc., etc. E esse livro mostrava 12 cenários futuros, mostrando que se as coisas continuassem com o mesmo padrão de crescimento ambicionado ou realizado naqueles anos, a partir dos anos 20 e 30 do século XXI, teríamos crises muito grandes, que é exatamente aquilo que nós estamos vendo acontecer agora. Então, o negacionismo, esse negacionismo soft, né, de que você se refere, ele não percebe que não há mudanças, as mudanças cosméticas não vão mudar nada. Nós temos que atacar o problema de frente. Qual é o problema de frente? É o excesso de interferência antrópica no sistema Terra. A quantidade de desmatamento que nós estamos fazendo, a quantidade de espécies que estão sendo extintas, a quantidade de emissões de gases de efeito estufa que nós estamos lançando na atmosfera, a quantidade de solos que nós estamos perdendo, o aumento da desertificação, a poluição químico-industrial gigantesca. Nós temos hoje microplásticos até no nosso córtex frontal, etc. Então, é todo um sistema de aumento da produção e do consumo que causa isso, não é simplesmente uma reforminha aqui, outra ali, que vai levar a essa questão. Ou seja, nós temos que, de alguma maneira, diminuir essa interferência. O grande problema, Sofia, é que mais da metade da população mundial, muito mais da metade, não tem como diminuir essa interferência. Eles estão no nível de subsistência ou estão no nível abaixo da subsistência. E aí, o que se deduz disso? É que tem que ser a minoria dos mais ricos. Poderíamos pensar em 30%, 20%, 10%, 1%, não importa. É que tem que, de alguma maneira, diminuir esse consumo de forma brutal. E isso só será possível, e só será realizado, não por uma decisão voluntária desse grupo minúsculo da humanidade que está acaparando tudo. Tem que ser feito politicamente, tem que ser feito através de uma nova relação entre governantes e governados. E essa relação entre governantes e governados tem que mudar radicalmente. Né? Então, nós temos que pensar, por exemplo, uma coisa que hoje já está relativamente aceita é a renda mínima universal. Mas tão importante, ou até talvez mais importante, eu diria tão importante quanto a renda mínima universal, tem que ser a renda máxima, um teto na renda máxima. Nós não podemos permitir que pessoas ganhem, aí seria politicamente se definido, mas a partir de um certo nível
de renda e de riqueza, começa a ver claramente impactos negativos na sociedade, inclusive do ponto de vista político, não é? Porque se você tem muito dinheiro, desaparece a simetria na capacidade de influência política, que é fundamental para a democracia. Alguém que tem R$1 bilhão ou de dólares, etc., tem mais poder do que você e eu na tomada de decisão dos investimentos estratégicos da sociedade, das tomadas de decisão sobre a conservação da biologia e assim por diante. Então, para que nós possamos sobreviver, nós temos que reestruturar civilizacionalmente a sua sociedade, estabelecendo a ideia de que a riqueza excessiva é um mal, né? É um mal fundamental. Nós temos que diminuir o nosso consumo energético. Quem que pode diminuir? Os ricos. Os pobres não podem consumir. Ao contrário, os mais pobres, se eles dobrarem o consumo energético deles, o impacto é muito pequeno. Né? É muito pequeno, simplesmente eles vão comer melhor. Né? É isso que vai acontecer. Eles vão comer melhor, eles vão poder comprar uma roupa um pouco melhor, etc, etc. Eles vão ter um consumo que é aquilo que é a meta, vamos dizer assim, da ONU, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, etc. O problema está nos ricos. E aí se reintroduz o problema da esquerda, digamos assim, né? Dessa divisão ideológica entre a esquerda e a direita. Perfeito, professor. Agora, eu vou pegar um gancho aí e fazer uma pergunta, não sei se não vou colocar o senhor numa saia justa, vamos lá. Da forma como você descreve, basicamente o problema é o capitalismo. Sem dúvida. Acho que podemos concordar com isso. Mas em alguns dos seus livros, agora não vou lembrar qual deles, mas eu vi que o senhor também tem críticas à experiência soviética, por exemplo, e agora mesmo na sua fala você trouxe críticas aí à experiência socialista. Então vou perguntar para o senhor, qual seria a alternativa? Se a gente sabe que o capitalismo está aí na origem do problema, e a gente até pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas as experiências que a gente viu, a gente pode falar da experiência soviética, mas também da experiência chinesa, também tem aí os seus problemas, suas limitações. Para onde que a gente vai? Então, eu acho que existe uma questão que eu acho que é muito importante essa sua pergunta, porque ela nos coloca diante de uma realidade nova. Né? Essa realidade nova significa as experiências que nós tivemos no passado, elas são úteis para entender que elas não funcionam. Isso significa rejeitar tudo aquilo que aconteceu até agora? Não. Significa aproveitar aquilo que é possível de se aproveitar. Né? Qualquer mudança é feita a partir das experiências passadas, lógico. E o que nós devemos, a meu ver, aproveitar do socialismo? Né? Eu acho que o que nós devemos aproveitar do socialismo é o fato de que o socialismo faz parte de uma tradição iluminista, de uma tradição que vem do século XVIII, baseada na ideia de que, o direito é universal, de que nós temos, portanto, uma ideia de isonomia em todos os indivíduos de uma sociedade, todos têm que ter direitos iguais, todos têm que ter deveres iguais, e assim por diante. Portanto, essa tradição que o socialismo procurou, de alguma maneira, realizar na história, é uma tradição absolutamente fundamental. Portanto, de alguma maneira, permanece o ideal do socialismo. O que nós jogamos fora no socialismo? Era a ideia da corrida contra o capitalismo. Né? Qual era o grande ideal, né, da União Soviética? Nós vamos chegar na Lua primeiro, nós vamos produzir mais que o capitalismo, nós somos melhores que o capitalismo nos termos do capitalismo. E isso é que tem que ser mudado. Né? Então, hoje emerge esse conceito de ecossocialismo. Né? Ecossocialismo é uma ideia de um socialismo ecológico, talvez até eu tenderia a gostar até mais do termo social-ecologia, né? Não, né, colocar a ecologia como substantivo e o social como um adjetivo. Mas tanto faz, isso é uma questão, não é por palavras que a gente tem que discutir. Mas, basicamente, o ecossocialismo é alguma coisa que, a meu ver, tem sentido se a palavra, se esse prefixo eco não for apenas um prefixo moderninho, né? Não for um penduricalho que você coloca lá para fazer um up-to-date na sua tradição socialista. Né? Ela tem que ser uma mudança radical. Ela tem que entender que
a economia é um subsistema da ecologia. Não ao contrário, como pensa o capitalismo. Para o capitalismo, a ecologia, ou seja, a natureza, é um fator de produção, é uma matéria-prima, é um recurso. Tem uma floresta lá, vamos pegar essa floresta e transformar ela em madeira, ou vamos tirar ela e colocar boi no lugar dela, tá certo? Então, a natureza não é um valor intrínseco para o capitalismo. Ela é simplesmente um meio para manter o processo de acumulação de capital. Isso é evidentemente, o motor da nossa ruína. O que o socialismo tem que levar em consideração é a ideia de que não se trata apenas de fazer uma redistribuição mais democrática do excedente, mas tem que trabalhar a questão mesma do excedente. Então, a gente tem que pensar a natureza como um valor intrínseco, como algo não só que tem valor em si, mas como algo do qual nós dependemos existencialmente. E, portanto, a economia está dada pelos limites da ecologia. A economia tem que ser um subsistema da ecologia, e não o contrário, como o capitalismo pensa, e como certos socialistas desenvolvimentistas pensam. Então, esse caminho aí, que é um terceiro caminho completamente radical, e não é um caminho entre o capitalismo e o socialismo, é uma negação dos dois, aproveitando o que o socialismo tem de bom. É difícil fazer isso? Extremamente difícil. Mas eu não vejo outro caminho do que esse. Perfeito. É bastante interessante que você colocou aí, mesmo um socialismo desenvolvimentista, né? A gente vê que, apesar de... Eu, pelo menos, não chamaria o governo atual que a gente tem de socialista, né? Um governo social-democrata, não sei. Mas ele, com certeza, tem uma pegada desenvolvimentista. Como que você avaliaria? Aí eu já estou saindo completamente da ciência e entrando na política, desculpa, mas é o que o pessoal do nosso canal gosta. Existem duas coisas diferentes. Ciência é política e política também... Política é ciência, justo. Você arriscaria dar uma você arriscaria dar uma de comentarista aí, dizer como você vê a política ambiental do governo Lula atual, que a gente está vendo? Olha, essa sim é uma pergunta que me coloca numa saia justa, né? Desculpa. Mas isso, tem que ser feito mesmo. Porque é um processo muito contraditório, né? Muito complexo. Então, se nós pensarmos o governo Lula em relação ao governo Bolsonaro, e mesmo aos governos anteriores, o Temer, etc., o Collor, etc., o governo Lula é infinitamente, incomparavelmente melhor, por uma razão muito simples. O governo com o Bolsonaro tinha por agenda a destruição da natureza. Estava escrito no programa dele, ele cumpriu o programa. O governo do Lula... Ninguém pode acusar de estelionato eleitoral. Não tinha estelionato eleitoral, exatamente, tá certo? Qual era o programa dele? Desmantelar a governança ambiental do Brasil. Né? Não dar 1 metro quadrado a mais para os indígenas, acabar com a indústria das multas para o agronegócio, etc. Estava muito claro, era muito explícito. E a única coisa que nós não podemos criticar no Bolsonaro é o fato dele ter feito estelionato eleitoral, como você disse, tá certo? Ou seja, ele tentou cumprir no máximo que ele conseguia aquilo que ele havia prometido. Qual é o problema do governo Lula? É a insuficiência na capacidade de realizar aquilo que ele prometeu. E essa insuficiência é muito grande. Né? E ela é muito grande por várias razões. Eu não estou querendo nem absolver, nem condenar o governo Lula. Não é esse o ponto. Absolver significaria simplesmente jogar tudo na ideia de que a correlação de forças é muito negativa, etc., etc. Não. O governo Lula está também esposando ideias desenvolvimentistas que são catastróficas. São absolutamente catastróficas. A ideia, esse decreto que ele acabou tendo que remover de retificação, de transformação dos rios em hidrovias para o escoamento do agronegócio, a ideia de que o petróleo tem que ser um bem nacional, não é? Que o IBAMA estava fazendo lenga-lenga em relação ao licenciamento, são palavras dele, né? Que refletem uma mentalidade muito retardada, muito retardatária, muito regressiva, um homem do século XX. Né? O Lula é
o melhor presidente do Brasil que a história desse país já teve. Ponto final. Não tem dúvida, não. É o político mais importante, é o político que fez mais avanços sociais na história desse país, etc, etc. Isso é uma obviedade. Não é isso que se discute. Não é isso que se discute também, que ele tem que ser reeleito diante do quadro político atual, porque se não for reeleito, o que virá para nós será a ruína final do país. Então, o ano 2026 é absolutamente fundamental. O grande problema, a meu ver, Sofia, é como nós equacionamos esses dois lados muito contraditórios da questão. De um lado, o Lula é um negacionista, e de outro lado, é o melhor político do Brasil, de longe. E de outro lado, ele é a última barreira contra o fascismo. Eu não sei responder além disso, apenas consigo detectar quais são os ingredientes do nosso drama. A solução, no meu entender, mas isso é fácil falar e difícil fazer, é que nós temos que apoiar o governo Lula, apoiar o 4º mandato dele, criticamente. O que significa praticamente? É uma questão que eu não sei resolver, e talvez se só tenha resolução coletiva e não individual. Tendo a concordar com o senhor em tudo que você falou aí, professor. Olha, eu acho que a gente pode ir encaminhando para o final, que estamos chegando aqui no nosso tempo. Eu ainda tinha muitas perguntas para fazer para o senhor, sinceramente. Se você me permitir, a gente faz uma segunda vez mais para frente. Muito prazer, Sofia, muito prazer. Então, só para encerrar, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de compartilhar com o nosso público antes da gente encerrar? Olha, eu acho que sim, eu teria duas pequenas questõezinhas que eu acho que seriam importantes a gente levar em consideração. A primeira é que 90% do desmatamento da Amazônia, historicamente falando, desde 1985, se deve, 90%, vejam, 90%, não é simples uma pequena maioria, é 90% do desmatamento foi ocasionado para abertura de pastagens. E isso significa que o outro dado importante é que a produção de carne bovina no Brasil não é, tanto como a soja, apenas voltada para exportação. Uma porcentagem importante dela, essa porcentagem é um pouco discutível, mas uma porcentagem ponderável dela é para consumo doméstico. Então, toda vez que nós pomos um bife no nosso prato, nós estamos estimulando o desmatamento da Amazônia. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que as soluções para o Brasil, para o planeta, de forma geral, mas para o Brasil especificamente, são políticas, são coletivas, não são individuais, não é para pôr a culpa no consumidor, é para pôr a culpa na estrutura da produção. Mas a questão individual tem o seu peso. Então, se nós achamos que é possível mudar, e que é necessário mudar, e é possível mudar essa trajetória de colapso no qual nós estamos, mantendo o mesmo comportamento alimentar que nós temos hoje, é uma contradição muito elementar, muito evidente. Então, questão política em primeiro plano. No segundo plano, mas não de forma irrisória, não irrelevante, vamos mudar nosso comportamento individual. Né? Eu acho que não são duas faces da mesma moeda, digamos assim, não são duas questões separadas, são duas faces da mesma moeda. Então, a ideia é tentar, de alguma maneira, não só acabar, varrer o Congresso Nacional dessa bancada ruralista, né? Veja, a Frente Parlamentar da Agropecuária tem 353 deputados em 513 deputados, 353 são da Frente Parlamentar da Agropecuária. Dos 81 senadores, 50 são da Frente Parlamentar da Agropecuária. Nós temos que tirar essa gente de lá. Agora, já conseguem aprovar o que quiserem. Precisa aprovar o que eles quiserem, eles têm maioria absoluta. E, além disso, estão aliados à bancada da Bala e da Bíblia. Então, nós temos que tirar essa gente de lá. Não adianta a gente eleger o Lula e manter esse Congresso Nacional desse jeito, porque não há governabilidade possível. Então, desde o começo, desde parar um pouco de comer carne, diminuir o consumo de carne, até mudar esse Congresso Nacional, é um gradiente único.
que a gente tem que efetivamente nos empenhar para isso. O ano de 2026 é o ano mais importante da história desde a época do fim da ditadura. É o ano mais importante da história do Brasil desde 85, sem dúvida nenhuma. Eu acho que era isso, mais ou menos, se tem alguma mensagem para dar a vocês. Perfeito. Agradeço muito aqui a sua presença, professor. Gostei bastante da conversa. Tenho a impressão que o nosso público vai gostar também. Vou recomendar aqui a leitura dos seus livros. Já li 2 deles. Vou ler o terceiro, vou ler o Ecocídio, pode deixar. Vão preparados, porque é um pouco deprimente. Não é fácil, não. Obrigado, Sofia. Obrigado isso. a todo mundo aí que nos ouviu. Muito obrigado. Vou tirar rapidinho da tela só para fazer o encerramento. Pessoal que ficou com a gente aqui até o final, agradeço muito. Deixe seus comentários aí embaixo dizendo o que vocês acharam na entrevista. Deixem aí também nos comentários que outros temas e pessoas vocês gostariam de ver aqui no nosso quadro. E muito obrigada. Tchau, tchau.